Graça e paz, meus irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar através do ouvir da sua palavra. Que o Senhor possa trabalhar na nossa mente e coração e que possamos ser edificados ainda mais para caminharmos conforme a vontade do Senhor. O texto de hoje, Tiago, apóstolo Tiago, o capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós vamos ver dos versos 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, os versos 13 a 18. Hoje vamos falar sobre um tema muito bom, bom demais, como tudo que tem na palavra, que é o melhor para a nossa vida. Que mesmo sendo crentes, como somos, debaixo da graça, com a misericórdia renovada todas as manhãs, mas precisamos de direcionamento, precisamos de palavras que nos ajuste no caminhar diariamente. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Todos já encontraram? Vamos passar a leitura, que nos diz o seguinte: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem imitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Amém? Amém. O tema já foi posto, no banner, que foi divulgado no grupo. Como saber se sua sabedoria é terrena ou celestial? Existe dois tipos de sabedoria? Bom, nós aqui podemos ter certeza que apenas uma é a correta a se seguir, mas deve ter gente aí fora que pense que a sabedoria que existe aí fora também seja boa para se seguir. É sobre isso que vamos falar nessa noite. O apóstolo Tiago, ele falou nos versículos de 1 a 12 do capítulo 3 sobre o poder da língua. Está aqui, no capítulo 3, do 1 ao 12, que antecede o que vamos ver hoje. A língua, ela tem o poder de dirigir, freio e leme, o poder de destruir, fogo e veneno, e o poder de deleitar, fonte e fruto. Agora, Tiago fala sobre a sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas, que acredito que esse seja um grande dilema na vida de todos. Muitos podem dizer, eu vou muito bem, mas quando se trata de relacionamentos, misericórdia. Então, Tiago vai nos trazer instruções para lidar com as circunstâncias e com as pessoas. Assim como o rei Salomão pediu sabedoria para Deus, nós também podemos e devemos pedir. Então, o que é sabedoria?
Sabedoria é o uso correto do conhecimento. A gente sabe que hoje se adquire conhecimento de diversas formas, em diversos lugares, ainda mais com a internet aí, oferecendo tudo que é resposta para vários questionamentos. Então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. No nosso tempo, nós temos acesso a vários conhecimentos e de várias maneiras, mas uma pessoa, ela pode ser culta, altamente instruída e tola. Não é errado a gente dizer, eu lembrei de alguém agora. É a verdade. Uma pessoa, ela pode ser culta e tola. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as pessoas. Ela pode ter muito conhecimento e não saber viver consigo e com os outros. Isso é real, sabemos. Sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus. Algo que nos é dado pós-conversão, é a cosmovisão. A nossa cosmovisão muda. E como é olhar para a vida com os olhos de Deus? A partir das Escrituras. As Escrituras que nos dirigem. Então, nós olhamos para a vida, para as circunstâncias, para as pessoas, a ponto de dizer assim, aquele miserável pecador, ele merece misericórdia, compaixão e a minha oração. Porque um dia eu fui uma miserável pecadora. Então, a sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus. O apóstolo Tiago, ele está aqui contrastando dois diferentes tipos de sabedoria. A sabedoria da terra e a sabedoria do céu. E aqui eu vos faço algumas perguntas para que vocês respondam no seu consciente. Qual sabedoria governa a sua vida? Por qual caminho você está trilhando? Que tipo de vida você está vivendo? Que frutos esse estilo de vida está produzindo? A sua fonte é doce ou salgada, como é dito no verso 12 do capítulo 3? Tiago mostra também que essa sabedoria, ela se reflete nos relacionamentos. Está aqui dos versos 13 e 14, então não é algo que fica apenas no nosso intelecto. Ah, eu sei, eu aprendi, eu frequento a igreja, domingo a domingo, discipulado, escola bíblica, eu sei, mas essa sabedoria de fato vai se refletir nos relacionamentos, e é o que vamos ver mais detalhadamente. E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é o contraste sobre a origem da sabedoria, que vai estar entre os versos 15 até a parte A do verso 17. Como o tema já nos disse, há uma sabedoria que vem do alto, de Deus, e outra que vem da terra, terrena. Há uma sabedoria que vem de Deus e outra produzida ou criada pelo próprio homem. A sabedoria da terra, ela tem 3 características, e ela está aqui nos versos. Terrena, animal, que é não espiritual, e demoníaca. Então, para dividir aqui, nós vamos começar pelo verso 15. Em primeiro lugar, ela é terrena, como é dita aqui, que são as 3 características da sabedoria terrena, da sabedoria da terra, dos homens. Ela é terrena. A sabedoria de Deus, ela é tolice para o mundo. Não é verdade? A gente vai falar das coisas de Deus. Nós somos passados por tolos, lunáticos. A sabedoria do mundo é tolice para Deus. Aqueles que muito se acham,
né, também, que a ponto de querer nos passar, né, por fanáticos, coisa do tipo. A sabedoria do mundo é tolice para Deus. A sabedoria do homem, ela vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus, ela vem da revelação da palavra que estamos a examinar nesta noite. A sabedoria do homem, ela desemboca no fracasso, ela termina em fracasso. A sabedoria de Deus dura para sempre, é eterna, não muda, é promessa para nós, nos traz vida, nos produz vida em nós e vida eterna. A sabedoria terrena, ela não conseguiu resolver o problema da humanidade. Vejam bem, quantos inteligentes, sábios, cientistas, estudiosos passaram pela Terra e a Terra continua a desmoronar. Então, a sabedoria terrena não conseguiu resolver o problema da humanidade. O homem natural, ele tem conhecimento, dinheiro, poder, ciência, muitas outras coisas, mas ele continua sendo um ser corrompido e mau. Então, tudo que ele toca é mau. Tudo que ele faz é mau. Se não é o Senhor em nós, assim vai ser. Como diz na palavra, mais amante dos prazeres que de Deus. Então, mesmo tendo tudo isso, como foi citado aqui, mas ele continua sendo um homem mau, pecador. Segundo ponto aqui, ainda no verso 15, ela é animal ou não espiritual, outra característica. Sabedoria terrena, e agora vamos falar que ela é animal. Essa sabedoria, ela está em oposição à nova natureza que temos em Cristo. Está do outro lado, lado oposto à nova natureza que recebemos no Senhor. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Essa sabedoria, ela escarnece das coisas espirituais. O mundo qual vivemos, ele está cada vez mais secularizado. As coisas de Deus cada vez mais importam menos. Essa é a verdade. A palavra de Deus, ela não governa a vida familiar, econômica, profissional, sentimental das pessoas. Por isso que a gente vê o caos do jeito que é. As pessoas guiam-se por si mesmos ou por outro pecador pior que eles, mas não querem saber de Deus, não se importam com as coisas de Deus. Não é Deus que governa a vida desses. Então, acaba que empurram Deus para dentro dos templos. E esse é um perigo que pode ser algo que pode ser cometido até por nós, crentes, que é empurrar Deus apenas para dentro dos templos. Ou seja, aqui nós estamos crentes, orando, ouvindo e prestando atenção, adorando ao Senhor, mas muitas vezes corremos o risco de sair e começamos a praticar coisas de quem não é crente. Começamos a nos misturar. Então, o que a Bíblia nos fala do começo ao fim é que o ser crente, o caminhar com Deus é toda uma vida. É todos os minutos do dia, todos os dias de nossa vida. Caminhando com o Senhor e andando conforme a sua palavra. Terceiro lugar, ela é demoníaca. Está aqui no verso 15. É a última característica. Essa foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus e fazendo-a descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. As pessoas hoje continuam crendo nas mentiras do diabo. É exagero da minha parte? As pessoas não creem como criança crê em Papai Noel. Que ele é real, que ele é um homem real, que existe, não é apenas um ser qualquer disfarçado. Então, as pessoas continuam crendo nas mentiras do diabo. E Romanos
capítulo 1, versos 18 a 25, nos fala sobre isso. O apóstolo Paulo ele nos fala da idolatria e depravação do ser humano. O apóstolo Pedro, ele revelou essa sabedoria quando tentou induzir Cristo a fugir da cruz. Isso foi relatado por Marcos, no capítulo 8, versos de 32 a 33. É também outra passagem bastante conhecida. Então, dito aqui essas 3 características da sabedoria terrena, agora Tiago fala sobre a sabedoria do alto, que é a que nos importa. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, do alto, visto que ela é fruto de oração. Vejam aqui o verso 5 do capítulo 1 de Tiago, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á a dada. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, é fruto de oração, e é o que estamos a fazer aqui nesta noite, um culto de oração, e acredito que todos aqui, para a glória de Deus, saibam quão importante é uma vida de oração, quão importante é orarmos ao Senhor, não quando nos encontramos doentes ou com um parente doente, mas sempre, em todo o tempo. A sabedoria é fruto de oração e ela também é dom de Deus. Está aqui no verso 17 do capítulo 1 de Tiago, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa sabedoria, ela está em Cristo. Ele é a nossa sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, nos diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em Jesus, nós temos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses, capítulo 2, verso 3, nos diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa sabedoria, ela está na palavra, visto que ela nos torna sábios para a salvação. Não é para competir com os outros, é para a salvação, a nossa salvação, qual recebemos e concluirá-se ao fim, né, que ainda pecamos, infelizmente, e para a salvação de outros que ainda encontram-se perdidos. 2 Timóteo 3, o verso 15, nos diz que: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ela nos é dada como resposta de oração. Efésios, capítulo 1, verso 17, nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E também o verso 5 do capítulo 1 de Tiago, que já vimos aqui nessa noite. Então, diante de tudo isso que a gente já viu aqui, qual é a evidência da verdadeira sabedoria? Tiago aqui ele vai listar 9 atributos da verdadeira sabedoria. O primeiro aqui no verso 13, que diz: mansidão, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão não é fraqueza, não é uma pessoa fraca, que tem medo dos outros e por isso é mansa, quieta.
quietinha ali. Mansidão não é isso, não é fraqueza, mas poder sob controle. Uma pessoa que não tem controle pessoal ou domínio próprio não é sábia, não conforme as Escrituras, não é sábia. Mansidão é o uso correto do poder, assim como sabedoria é o uso correto do conhecimento. Segundo atributo, está no verso 17, e todos os demais vão estar lá. Pureza. A sabedoria de Deus, ela é incontaminada, sem qualquer defeito moral. Ela é livre de ambição humana e da autoglorificação, senão assim ficaria algo muito humano, que o ser humano facilmente quer se gloriar, quer puxar a sardinha para ele. Mas a sabedoria de Deus, ela é incontaminada, sem qualquer defeito moral, livre de ambição humana e da autoglorificação. Como diz aqui, no verso 17, primeiramente, pura. Mostra a importância da santidade. Deus é santo, portanto, a sabedoria que vem de Deus é pura, é uma sabedoria santa. Ela é livre de impureza, mácula, dolo. A sabedoria de Deus, ela nos conduz à pureza de vida. Tudo muito distinto deste mundo, ou da nossa natureza pecaminosa, qual tínhamos antes. A sabedoria do homem, ela conduz à amizade com o mundo. Se a sabedoria de Deus nos conduz à pureza de vida, a sabedoria do homem conduz à amizade com o mundo. Logo, está muito distante de Deus. Terceiro atributo, paz, aqui no verso 17. Na sabedoria divina não existe disputas, guerras ou divisões. A sabedoria do homem, ela leva à competição, à rivalidade e guerra, como é dito aqui no capítulo 4, versos 1 e 2, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, esses versos nos falam que a sabedoria do homem, ela leva à competição, rivalidade e guerra. Mas a sabedoria de Deus, ela conduz à paz. A paz que Trump e Putin estão lá querendo se reunir para selar, não vem deles. Nunca vai vir deles. Nunca vai vir de acordo de quem paga mais ou menos imposto. Essa paz só vai vir da sabedoria que provém do Senhor e que nós temos livre acesso, como disse a irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a paz produzida pela santidade e não pela concordância com o erro. Não se trata da paz que encobre o pecado, mas da paz fruto da confissão do pecado. Uma vida transparente, aberta, qual o Senhor sabemos que tudo vê, e assim nós vivamos de fato como que o Senhor está nos vendo a todo momento. Então, é a paz que não é uma paz que encobre o pecado, mas uma paz fruto da confissão do nosso pecado e o perdão que recebemos no Senhor. Quarto atributo, moderada, aqui no verso 17 também. Isto é, razoável, moderado, gentil. Qualidades essas que os homens facciosos e, por demais, ambiciosos não possuem. Essa característica da sabedoria do alto, ela trata da atitude de não criar conflitos
nem comprometer a verdade para manter a paz. Tem gente por aí que acredita que é genuíno, é legítimo comprometer a verdade para se alcançar a paz. Nunca. E essa característica, né, moderado, é ser gentil sem ser fraco. Devemos ser gentis, mas sem ser fracos, porque nós temos força no Senhor para defender a verdade, para levar a verdade, para viver a verdade. Acredito que todos aqui já ouviram de alguém: eu não tenho força para caminhar como você. Pobre coitado de mim. É Deus quem nos reveste de força, seja para pregar aqui, seja para caminhar, seja para ir para os cultos no domingo em vez de ir para qualquer outro lugar. É o Senhor que nos reveste de força e de todos os outros atributos bons, qual estamos vendo aqui. O quinto atributo, tratável, aqui no verso 17. Essa sabedoria, ela é aberta à razão. É ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Tem também os crentes que são muito tementes, são muito comportados, porém são tão fechados, que vivem meio que isolados, como João na ilha. E vivem isolados. Então, é ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele era assim. As crianças, os enjeitados, os leprosos, os doentes, as mulheres, os publicanos, as prostitutas, os doutores, todos tinham livre acesso a ele. E por que conosco tem que ser diferente? A gente escolhe quem se aproxima ou de quem nos aproximamos. A característica da sabedoria que vem do alto é ser tratável. Lembre-se disso. É muito importante. Sexto atributo, plena de misericórdia. Ou cheia de misericórdia, como diz aqui na minha Bíblia. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. É inclinar-se para socorrer o aflito. E eu abro um parêntese aqui para dizer que vocês, irmãos, são muito exemplo disso. Eu estou lá no grupo, eu vejo que são arrecadações e mais arrecadações. Ai, fulano doente, fulano está precisando. E eu vejo muito isso em vocês. Eu fico muito feliz por ter vocês como meus irmãos. E todas as vezes que surge algum necessitado e os irmãos prontamente estão lá ajudando. E isso é ser servo do Senhor. Simplesmente. Não é porque nós somos melhores especiais. Não, é ser servo do Senhor. É amar o próximo. É ter a plena misericórdia do Senhor. É inclinar-se para socorrer o aflito. É sentir ternura pelo necessitado e estender-lhe a mão, ainda que ele nada mereça. Porque assim, não vou dizer nem éramos, somos, assim somos nós nada merecemos, porém tudo recebemos do Senhor. A parábola do bom samaritano, ela nos exemplifica esse tipo de sabedoria. Para um samaritano, cuidar de um judeu que o hostilizava era um ato de misericórdia. Se essa palavra está lá é porque ela tem muito a nos ensinar. Então aqui eu trago para vocês, né, esse destaque sobre o bom samaritano. Sétimo atributo, bons frutos. Está aqui no verso 17, é o penúltimo. As pessoas que são fiéis são frutíferas. A sabedoria de Deus, ela é prática. Ela muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus, não para a glória do homem. Ela não muda a nossa vida para vivermos isolados ou dentro de casa, né? Ela muda a nossa vida para que a gente produza bons frutos e assim Deus vai ser glorificado através de nós, através da nossa vida.
Oitavo atributo, imparcial. É o penúltimo, verso 17. Uma pessoa imparcial, o que é? Uma pessoa que não tem duas mentes, duas almas. Quando você tem a sabedoria de Deus, você julga conforme a verdade e não conforme a pressão do dia a dia da vida ou conveniência, né, fazendo o que lhe convém. Mas você, tendo a sabedoria de Deus, você vai julgar, você vai analisar, você vai tudo fazer conforme a verdade, que é a palavra do Senhor. E o nono atributo, o último, sem fingimento, está no final do verso 17, ou sem hipocrisia. A palavra significa sinceridade, sem hipocrisia. O hipócrita, ele é um ator que representa um papel diferente ao da sua vida real. Pode ser aquele famoso duas caras. A gente vê bastante por aí, infelizmente. Na sabedoria divina, não existe jogo de interesse, a fim de ganhar algo para seu próprio interesse. Então, sem fingimento. Finalizamos aqui os atributos da sabedoria do alto. E agora, Tiago fala sobre o contraste, sobre os resultados. Isso está no verso 16 e 18. A origem, ela determina os resultados. A sabedoria do mundo, ela produz resultados mundanos. A sabedoria espiritual, resultados espirituais. Então, a sabedoria do mundo, ela produz problemas, como está dito no verso 16. Inveja, confusão e todo tipo de coisas ruins são resultado da sabedoria do mundo. Muitas vezes, esses sintomas da sabedoria do mundo, infelizmente, estão dentro da própria igreja. Como é dito aqui o verso 12 do capítulo 3, que diz assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Capítulo 4, os versos de 1 a 3, a gente viu os versos 1 e 2, o 3, que diz também: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, muitas vezes, esses sintomas, esses problemas da sabedoria do mundo, eles estão dentro da própria igreja. Pensamentos errados produzem atitudes erradas. Uma das causas do porquê deste mundo estar tão bagunçado é que os homens têm rejeitado a sabedoria de Deus. As pessoas gostam de perguntar isso: por que Deus permite tudo isso, tanta guerra, tanta coisa, tanta gente desobediente, tanta violência? E aqui está uma resposta muito simples para qualquer pessoa entender. Uma das causas do porquê deste mundo estar tão bagunçado é que os homens têm rejeitado a sabedoria de Deus. O verso 18. A sabedoria de Deus, ela produz bênçãos. Se a sabedoria do mundo, por sua vez, produz problemas, a sabedoria de Deus, ela produz bênçãos. E Tiago aqui, ele lista 3 coisas. Primeira bênção, vida reta, que está no verso 13. Uma pessoa sábia, ela é conhecida pela sua vida irrepreensível, conduta santa. É isso, irmãos, é sermos conhecidos, não pelo que temos, pelo que somos, mas pelo que Cristo nos tornou. Então, uma pessoa sábia, ela é conhecida pela sua vida irrepreensível, conduta santa. Embora seja muito difícil isso, mas não é impossível. Como a gente já viu,
é o Senhor que nos reveste de força. É o Senhor que derrama do seu poder sobre nós e assim conseguimos sim ter esse caminhar, essa vida irrepreensível. Segundo, obras dignas de Deus, que também está no verso 13. Uma pessoa sábia, ela não apenas fala, mas faz. O pastor Roberto gosta de falar sobre a ortopraxia. Os irmãos conhecem? Então, obras dignas de Deus, da Escritura, qual aprendemos. Uma pessoa sábia, ela não apenas fala. Ela faz. É simples assim. Terceiro, fruto de justiça, que está no verso 18. A vida cristã, ela é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que nós semeamos. O sábio, ele semeia justiça e não pecado. Ele semeia paz e não guerra. O que nós somos, nós vivemos. E o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina o que nós colhemos. Temos que semear paz e não problemas no meio da família de Deus. E olha onde nós viemos parar, depois de ouvir tudo isso. Vejam só, o corpo, problemas no meio da família de Deus. Então, de que forma temos nos comportado com o corpo, diante do corpo? O que somos aqui com o corpo vai refletir muito sobre o que seremos lá fora. E muitas vezes esses problemas que foram citados aqui existem no corpo. Aí como que esse corpo vai chegar lá fora? Cheio de problema. Não vai levar a luz de Cristo. Não vai exalar a sabedoria, a salvação. Não vai viver a salvação. Então, é isso, irmãos, que os irmãos possam refletir sobre isso. Que como terminou aqui, que semeando a paz e não problemas, nós seremos melhor como corpo, melhor como um participante da sociedade lá fora, melhor como crente, melhor como tudo perante o Senhor. Então, que os irmãos possam ter sido abençoados com essa palavra, assim como eu fui, desde o primeiro momento que eu comecei a estudar ela. Eu agradeço a essa oportunidade de estar aqui e quero lembrar aos irmãos que amanhã, lá na IEB Comunhão Cidade Verde, nós teremos também o culto, 19h30, né? Os irmãos que quiserem aparecer lá, qualquer quarta, vai ser só alegria para a gente. Nos acompanhe também na rede social, @IEB Comunhão CV. Né? Assim vocês vão nos ver, não através de live como aqui, mas através de vídeos, fotos. E assim nós estaremos mais próximos, né? Como se diz, mesmo distantes fisicamente, juntos no pensamento e no coração. Então, eu agradeço essa oportunidade, muito feliz de ter estado com os irmãos neste tempo e que os irmãos possam ter sido ricamente abençoados. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.